Bom, pessoal, acho que agora já está gravando. Vamos lá, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais uma edição do nosso iLab Talks. É a quinta edição que a gente está fazendo aqui, sempre tentando trazer um bate-papo bacana, leve, e trazendo temas que a gente considera aqui também que são importantes, relevantes para a gente discutir. Então, não somente falando aí sobre aspectos técnicos, como a gente já fez alguns iLab Talks aqui, falando sobre DevOps, falando sobre automação de testes e também a ferramenta da Tricent que a gente apresentou na nossa última edição, mas também tentando trazer aqui alguns temas mais softs, vamos falar assim. Até inclusive eu vi um vídeo outro dia do Simon Sinek que ele, ao invés de falar soft skills, ele fala human skills. Eu acho que faz muito mais sentido. Então, trazer aqui alguns temas mais ligados à humanidade, né, ligados ao ser humano, e que eu acho que são importantes, né, para que a gente consiga também olhar além da tecnologia, olhar para as pessoas, né, e muito daquilo que a gente fala no dia a dia, que é cada vez mais dar importância às pessoas, fazer com que elas brilhem, fazer com que elas consigam dar o seu melhor, tenham essa sensação de pertencimento e aí consigam entregar cada vez mais resultados. Então, hoje aqui o nosso papo é justamente para a gente falar da importância, né, do bem-estar e da felicidade e como isso pode ser bem aproveitado a partir de um mindset de crescimento. E tem muito a ver com esse momento, esse ambiente, né, que a gente tem vivenciado aí nos últimos meses, né, no último ano, especificamente por conta da pandemia. É um tema que cada vez mais foi ficando em alta justamente pela necessidade que a gente percebeu de realmente cuidar das pessoas, né? As pessoas em casa, super estressadas, querendo saber como lidar no meio de toda essa loucura, além, né, de cada vez mais trabalho, lidar com as crianças em casa, mas também com receio, né, com relação à pandemia, com relação a esses aspectos de saúde, até às vezes perdendo entes queridos. Então, toda essa questão de bem-estar e felicidade, ela é super importante e isso faz uma grande diferença quando a gente fala no dia a dia das pessoas e ajudando também as pessoas a alcançarem melhores resultados. Então, é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar. A Joana, especificamente, vai falar sobre essa questão, né, do bem-estar e da felicidade, e a seguir, a Renata Nigri, nossa grande convidada, da RN Educação Transformadora. Ela vai falar, então, sobre a questão do mindset de crescimento e como que essas duas coisas elas se linkam. Então, a Joana, que é a nossa gerente aí de pessoas aqui na iLab, ela vai dar esse start, vai apresentar esse tema super bacana para a gente. E, Joana, fica à vontade aí que a casa é sua. Pode começar. Ai. Bom, boa noite, Jason, boa noite, né? Eu quero agradecer a presença de todo mundo. É a primeira live que eu participo, então, né, vou conduzir aí da melhor forma. Eu acho que espero trazer aí uma reflexão, pelo menos aí sobre o tema, né, bem-estar, felicidade. Também vou aproveitar e falar um pouquinho como RH, o que na iLab a gente tem tentado fazer para levar bem-estar e felicidade também para o nosso colaborador. Então, vou E aí, compartilha. compartilhar. Oi? Tá chegando. Oi? Ótimo. Vai lá. Então, vamos lá. Então, aqui apresentando eu e Renata, nesse maravilhoso bate-papo sobre bem-estar e felicidade para um mindset de crescimento. Eu comecei pegando aqui, peraí, os momentos de adaptação. Eu peguei inicialmente o que a gente tem de definição, né, de dicionário do que é hoje falar de bem-estar. Né? Hoje, não sei se hoje, mas falar de bem-estar para um dicionário é um estado de boa disposição física, satisfação das necessidades físicas e espirituais, uma sensação agradável de segurança, de conforto, tranquilidade, condição material confortável, com haveres suficientes para a comodidade da vida, conforto material, prosperidade. E felicidade, seguindo nessa mesma linha, seria o estado de espírito de quem se encontra alegre ou satisfeito, alegria, contentamento, fortúnio, acontecimento ou satisfação feliz ou alegre, sorte, sucesso, ventura. Eu trouxe essas palavras, mas na verdade eu acho que é importante falar um pouco de como está o momento, né? Eu acho que essas definições elas são constantemente sendo postas em prova, né? Nós estamos passando por um momento de muitas mudanças, um contexto muito delicado, um contexto de saúde,
E aí é trazer um pouco também essa reflexão do que é o bem-estar e felicidade, né? Como é que a gente pode alcançar, como é que a gente pode buscar esse bem-estar e essa felicidade, né? Então, eu acho que não é só trazer o conceito como um dicionário, mas é sempre estar aberto ao momento, à reflexão, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento de pandemia que exigiu muitas mudanças. Eu também tive a oportunidade de ver uma pesquisa que colocou que acho que 82% das pessoas tiveram uma mudança de hábito muito grande, né? Então, tiveram que se ressignificar também. O que é hoje cuidar do meu bem-estar? O que é garantir a minha felicidade? Será que é a mesma coisa do que março de 2019, onde a gente tinha um outro contexto, né? Talvez a gente teve que passar por um momento de redefinir isso, e hoje o bem-estar vai muito mais de ter saúde, estar com a minha família, ter, né, a proximidade das pessoas que a gente pode, pensar positivo na melhora do que a gente está vivendo. E felicidade, o que é essa felicidade? Realmente, deixa eu beber uma aguinha, porque a garganta seca. Né? E pensando também o que é felicidade. Eu acho que todos esses conceitos, né, antes era sair, talvez ter um bom local de trabalho, hoje a gente trabalha em casa, então teve que ressignificar esse trabalho, esse local de trabalho, né? Então, eu brinco assim, eu comecei também trabalhando de súbito na mesa que eu tinha, né, na cadeira que eu tinha, e aí foi incomodando, eu comprei uma escrivaninha, fiquei super feliz, para mim foi uma alegria ter uma nova escrivaninha, ter um local que me acomodasse melhor. E aí depois eu comprei uma cadeira, porque a cadeira que eu tinha também não me acompanhou, ela me deixou. Então eu comprei uma cadeira, fiquei mais feliz ainda e me sinto bem onde eu estou. Então meu conceito de felicidade teve que ser mudado pelo meu espaço de trabalho, né? Não é mais aquela minha mesa onde eu saía, tinha meu cantinho lá, as pessoas com quem eu encontrava. Agora eu também trouxe um pouquinho desse cantinho para minha casa, né? Para trazer a felicidade também que eu preciso para o meu dia a dia. Então, eu passei por isso, eu acho que muitos, né, nesse momento que a gente está vivendo, acabou tendo que ressignificar muito o que é esse bem-estar, o que é essa felicidade, como é que eu busco, né, alcançar isso nesse meu dia a dia. E aí também, trazendo aí alguns dados, né, nós temos aí 3 pesquisas para mostrar um pouco dessa importância com satisfação, com o link entre também o satisfação pessoal, como você também reflete nessa questão profissional. Então, tem uma pesquisa aqui da HBRH Brasil, com 4.200 participantes sobre satisfação, e 73% deles, eles buscam uma satisfação diária para o sucesso. Eles têm uma satisfação, eles buscam algo que realmente lhes satisfaça e lhes progrida, para que eles realmente não fiquem no momento aí de estagnação, então eles buscam essa satisfação, né? Outra pesquisa é da Warwick University, do Reino Unido, onde ele quer identificar a questão de os colaboradores mais satisfeitos, né? Então ele identifica que 20% de colaboradores, né, os que são mais satisfeitos, eles são 20% mais produtivos do que os que não são satisfeitos. Então a satisfação no seu dia a dia também influencia nesse resultado seu, né, no resultado de trabalho. E uma outra pesquisa do projeto Aristóteles, da Google, que ele fez uma pesquisa com 180 times, onde identificou que eles buscam exatamente uma colaboração, né, um sentimento de colaboração e de segurança psicológica. Então, é exatamente essa busca de uma satisfação, de um conforto, nesse ambiente de trabalho, no que a gente pode oferecer. E como empresa, né, eu hoje estou à frente aqui do RH da iLab Brasil, nós temos uma preocupação muito grande com a pessoa, com o indivíduo. Somos uma empresa de tecnologia, mas antes de chegar à tecnologia, são pessoas que estão à frente ali das máquinas, são pessoas que estão fazendo os testes, os códigos. Então, o que nós temos que ter a ótica são para essas pessoas, né? O resultado vem com o que a gente consegue nesse dia a dia. Então, vou apresentar também o que a iLab, né, o que a gente busca fazer para também trazer esse bem-estar e essa felicidade para o nosso colaborador, para melhorar o dia a dia, né, aqui na empresa, para que eles tenham essa satisfação,
para que eles possam buscar essa felicidade no dia a dia que a gente pode trazer. Então, nós temos uma preocupação desde a ambientação desse novo colaborador. Então, chega novo dentro de uma empresa e nós temos um processo que a gente chama de onboarding, que é essa ambientação, essa inclusão, esse cuidado, esse acolhimento, né, com o novo colaborador, de trazer tanto informações de procedimentos, quanto também informações sobre a cultura da empresa, como é que é o estilo da empresa, o que a gente gosta, como que a gente também lida no nosso dia a dia com os colaboradores. Nós somos uma empresa muito aberta, que gosta de ouvir, que gosta de saber a opinião dos nossos colaboradores. A gente busca fazer as melhores práticas, então é um ponto muito importante. E trabalhos de team building que nós fazemos aqui com nossas equipes para trazer sempre a colaboração, a união, o trabalho em equipe. Então, nós temos aí o cuidado com o time, em especial, com cada colaborador, para que realmente o resultado ele possa ser atingido em equipe, porque aqui ninguém faz nada sozinho. Nós temos aí os eventos do iLab Talks, né? São eventos novos, a gente tem aí essa nova empreitada, que é muito legal. A gente agora pode ter a oportunidade de falar com pessoas que são de fora, né, da empresa, então isso é muito interessante para que a gente possa levar um pouquinho sobre a iLab também, né, e trazer esse conhecimento também para a iLab. Nós temos um programa interno que é o Divide Comigo, onde o colaborador que se sentir mais à vontade, tiver algum conhecimento específico, faz um rápido workshop. Ele pode dividir o seu conhecimento com os demais colaboradores. Então, é uma oportunidade de troca, né? A gente tem a oportunidade de dar valor a esse conhecimento. Então, é um momento realmente que a gente valoriza bastante, principalmente pela disseminação do conhecimento também. Temos um momento que é o Café com RH, que é exatamente um momento de descontração, né? A gente brinca que enquanto estávamos no escritório, tínhamos aquele momento de tomar um café com um colega, ter um momento de descontração, um bate-papo, né, fora do momento ali mais de calor do trabalho. E a gente perdeu porque está cada um na sua casa, e a gente brinca que esse é um momento que a gente tenta falar a gente fala de receita, fala de chocolate, fala de várias coisas exatamente para fugir um pouco do dia a dia, para trazer um pouco desse cuidado, desse frescor, da gente ver que está todo mundo junto aí, mas vamos falar um pouquinho de outras coisas, né, para descontrair um pouquinho. Então, esse é um rápido evento que a gente gosta de fazer. Temos também o nosso happy hour, que ele acontece mensalmente. Temos quem toma uma cervejinha, quem toma uma água gelada, quem toma um chá. É sempre legal para trazer. A gente faz temático também. Tivemos aí o nosso carnaval, o happy hour de carnaval, onde a gente pôde botar fantasia. Quem quis tomar uma cervejinha, as minhas filhas aparecem também. Então, a gente tenta fazer um momento de descontração, sempre para suavizar, conscientizar da questão de estar em casa, né, de cada um poder ainda se cuidar, que o momento ainda é muito delicado. Fazemos aqui também uma conversa, que é o one-on-one, que é exatamente uma conversa individual com cada colaborador, para ter um momento de uma escuta ativa, uma escuta genuína, um momento de confidencialidade, para entender como é que está o momento da família, da vida do colaborador, questões de trabalho também, para ter um momento realmente de uma escuta ativa com cada um. É um momento que a gente faz aqui também. Nós valorizamos muito o tempo de casa de cada colaborador, então a gente divulga no nosso jornalzinho interno para valorizar. Isso é um troféu, né? A gente agradece sempre pelo empenho, pela colaboração de todos os nossos colaboradores e valorizamos cada vez mais, cada dia que estamos todos juntos aqui. É muito importante. Nós temos também uma política interna de Indique um Talento, porque é melhor que tenhamos pessoas com qualificação, pessoas amigas, pessoas que queiram trabalhar junto, do que a gente realmente, às vezes, tem que buscar do mercado de fora. Então, a gente valoriza muito essa indicação interna, que é para a gente realmente ter qualidade, trazer pessoas boas, pessoas que vão realmente entender o nosso estilo, vão ter vontade de trabalhar junto, vão ter problemas, vão ter soluções, e a gente vai realmente estar de mãos dadas aí nessa jornada.
temos as nossas mídias sociais, então é importante que a gente sempre tentar estar conectado com os nossos colaboradores, marcar a iLab para estar presente aí nesse nosso dia a dia. Temos comunidades de prática, que é exatamente os encontros. Hoje a gente tem comunidade de prática de automação e de agilidade. São momentos de encontros, de troca de conhecimento, de lições aprendidas, sempre para contribuir para a evolução de cada um. E temos também melhorias internas. Recentemente, como o Júnior falou, nós tivemos aí uma parceria com uma ferramenta, é uma coisa mais técnica, é a ferramenta do Tosca, que é muito mais voltada para a parte de teste de automação, mas que é uma melhoria para o nosso processo, né? Então, é exatamente essa busca da melhoria do dia a dia, o que a gente pode fazer para ser uma boa empresa, para que quem está aqui à frente tenha satisfação de trabalhar na iLab. Então, é importante ter pessoas felizes, a gente busca realmente a satisfação, esse bem-estar do nosso colaborador, porque a gente entende que cada um feliz, né, cada colaborador satisfeito, a gente tem melhores resultados, uma interação melhor, contribui muito melhor com esse atendimento que a gente dá para o nosso cliente, e os resultados também são muito mais satisfatórios. E um ponto que a gente tem que trazer também é que, como empresa, a gente pode tentar fazer várias ações, né? A gente tem aqui realmente alguns exemplos do que a iLab busca fazer, do que a gente pode tentar de melhoria, de ação interna, mas tudo depende de como cada um vê, né? Aí a gente volta, né? Eu comecei falando um pouquinho desse ponto de vista que é uma coisa muito individual, das mudanças que a gente está passando, de como nós, como empresa, tentamos cuidar, né? Tentamos realmente trazer de bem-estar, de felicidade para o nosso colaborador, para que a gente tente contribuir nesse dia a dia. É um ponto muito importante como empresa, só que a gente pode fazer várias coisas, mas vai depender de como cada um sente, né? Como cada um pode perceber cada ação, como cada um identifica o que a gente tenta buscar. Eu tenho aquele que vai realmente achar super interessante, como também pode ter aquele que vai achar que não acrescenta nada da vida dele. Então, é um momento que a gente volta para o individual, a gente volta realmente para como é que cada um vê, né, essa questão, como é que é o mindset de cada colaborador, de cada indivíduo, de cada pessoa, justamente nessa questão de como cada um pode ver o que está acontecendo, de como cada um pode perceber, né, não só as iniciativas da empresa, mas que é a predisposição de cada um, né, de como cada um realmente pode identificar e ter essa percepção. E a gente sai um pouquinho dessa questão só do bem-estar e da felicidade, a gente entra nessa construção, nessa percepção de cada um, nesse mindset, e aí eu vou exatamente convidar a Renata para entrar mais profundamente nesse assunto do mindset. Eu vou parar de compartilhar aqui a minha tela para a Renata ficar à vontade para poder seguir aí também com essa questão do mindset. Vai ser maravilhoso. Muito obrigada, viu? Espero que tenham gostado. Excelente. Joana, muito bacana a gente ouvir, né, de uma gerente de RH, ver que o pilar de pessoas na iLab é uma coisa tão importante, né, a ponto de trazer isso para um tema. E eu espero que inspire muitas empresas, ao RH de muitas empresas, seja o nome que for, pessoas, talentos, mas eu entendo que o pilar de pessoas é estratégico para que a gente possa evoluir, né? Evoluir nesse mundo novo. E o mindset, gente, tudo começa no mindset, né? E eu queria começar primeiro pedindo para vocês abrirem as câmeras, quem puder. Porque o que eu vou falar daqui para frente, eu quero que vocês, mais do que escutem, vocês sintam, e que isso seja uma construção que a gente vai fazendo. Bom, eu sou empresária, tenho uma empresa de educação, mas eu também sou coach, né? A minha vocação é trabalhar nas pessoas a habilidade de desenvolver a habilidade do pensar.
E essa palestra vai ser extremamente isso, provocativa, para que você desenvolva o seu mindset. E que isso seja feito, essa exploração individual, seja feita de uma forma bastante honesta, cada um com cada um. E que, no final, a gente possa trocar percepções. Tudo que eu falar aqui tem um referencial, sim, científico, né? A palestra toda foi baseada num livro da Carol Dweck. Cadê o livro? Esse aqui, que vocês já devem estar careca. Toda hora alguém está postando, e esse livro... Gente, comprem, leiam, devoram, comam, integrem. Porque cada vez que você lê esse livro, você desperta para alguma coisa. Então, vamos começar. Vou compartilhar um pouquinho da minha apresentação. E fiquem aí, gente, porque eu vou fechar a apresentação, preciso que vocês estejam aí para a gente trocar. E antes de eu começar, o que é mindset? Alguém pode começar? Vamos fazer um esquenta. O que é mindset? Não precisa brigar para falar não, gente. Fala, Carol, que botou a mãozinha Carol, assim. isso, Carol, Luiz. Fala, Carol. Carol Dweck, né? Tudo a ver. Ó. Ó, tu achará, Carol. O que vocês entendem? Assim, não tem resposta certa, gente. Aqui a gente vai construir isso tudo que vai acontecer aqui. O que vocês imaginam que seja? Depois eu falo tecnicamente o que é. Só para a gente nivelar assim, a expectativa. Acho que é a maneira de pensar. Quem falou? Oi, desculpa, o Anderson. Oi, Anderson, boa. Maneira de pensar. É um modelo de pensamento. É a forma que você encara as coisas, né? A forma que enxerga. Uhum. Mais uma. Seria também mudança de mentalidade também? Isso é outra coisa. Isso é o que a gente faz, né? Quando a gente reconhece em que lugar a gente está operando com esse mindset. Aí é a decisão. Mas o que é o mindset? Eu vou chutar. Por uma programação mental que nós temos, um padrão. Um modelo mental. E o que leva a uma programação mental? Padrões que a gente utiliza, padrões de... mais ou menos isso. Que a gente replica. Coisas que a gente aprende, né? Que a gente escuta quando era criança, né? Em comunidades que a gente convive, em ambientes que a gente está frequentemente, a gente dizem, né? Tem umas pesquisas que dizem que nós somos a média das 5 pessoas com que a gente mais convive. Vai ter gente pensando, ai, gente, tem que mudar de companhia. Mas quer dizer, é tudo que a gente, fazendo só uma distinção. O mindset é tudo que a gente acredita, são as nossas crenças, nossos valores, nossas ideias, né? Uma forma de pensar, como vocês falaram. Obrigada aí por terem participado, porque isso é o meu esquenta. Agora eu já não estou mais nervosa para falar. Foram muito generosos. Vamos lá. Então, assim, vamos começar fazendo uma autoavaliação. Queria que vocês pensassem assim. Você considera que a sua inteligência é algo que não pode ser modificado? Acha que não pode mudar certas características da sua personalidade? Você tem medo de errar e parecer que é uma fraqueza sua? Você acha, assim, que um desafio, um obstáculo, é uma coisa ruim? Que o conflito, discordar, é uma coisa ruim? Que aquela pessoa ali, meio burrinha, ela não é capaz de aprender? Isso são pensamentos que levam a esse mindset fixo, onde se crê que a inteligência e a habilidade são natos, tem dificuldade em ver as próprias limitações, evita desafios por medo de revelar fraquezas, não crê que o esforço possa gerar mudanças, encara problemas sem esperança em resolver. Agora vamos continuar explorando. Você acredita que seu nível de inteligência ele pode aumentar? Que é possível mudar a sua personalidade?
Você acredita que o aprendizado torna possível superar suas limitações? Você fica feliz com o sucesso de alguém? O sucesso do outro não te incomoda. Você aprecia. Então, provavelmente você tem um mindset de crescimento. Você crê no desenvolvimento da inteligência e das habilidades, você busca aprendizado para superar limitações, abraça desafios, encara falhas como aprendizado e não como fracasso, vê o esforço como caminho da excelência e enfrenta problemas com entusiasmo. Inclusive, quando a gente está falando aí de inovação, inovação não é um tema novo, mas é um tema que hoje, para a gente conseguir se reinventar, né, ficou mais presente na vida de todo mundo. Antes era só de alguns grupos de trabalho, né? Inovação, gente, vem de experimentação. Experimentação, o erro está implícito. Então, quando a gente vê, só existe 2 tipos de mindset. Qual é o seu? Onde é que você predominantemente está operando? E uma coisa boa é o seguinte, a gente não tem um só, a gente tem os 2. O que leva a gente a entrar num mindset ou no outro, às vezes, alguns acontecimentos da vida. Então, é muito importante a gente aprender aqui a se autoflagrar. A gente tem que aprender a flagrar isso. Caramba, eu estou entrando num mindset fixo. Eu estou desacreditando das pessoas, eu estou invejando as pessoas, sabe? Isso é um mindset fixo. Agora, quando você sabe sair daí e se abrir, né? Isso é o mindset de crescimento progressivo, que aí vem da mudança de mentalidade, que eu esqueci o nome da pessoa que falou. Quem foi que falou que mindset é mudança de mentalidade? Foi eu. Fala o nome Daniel. aí. Daniel, exatamente aí. Essa mudança vem dessa capacidade que a gente tem de se flagrar e falar, opa, eu estou indo para um caminho errado, está na hora de eu mudar. E, às vezes, uma mudança de ponto de vista e perspectiva traz novos caminhos. Alguém falou também como um mapa, né? O mindset é um mapa, é até uma metáfora boa que eu gosto de usar. Então, trazendo um pouquinho aqui da fala da própria Carol, qualquer que seja a capacidade de alguém, o esforço é que deflagra a capacidade e a transforma em realização. Essa frase ela é bárbara, porque ela traz para a gente que a dimensão do esforço ela é relevante, ela vai fazer a diferença daquele que vai e daquele que não vai. Robert Sternberg foi um grande estudioso da inteligência e ele fala que as pessoas, o que leva as pessoas a irem além, a aprender coisas, não é só a sua capacidade cognitiva, é a sua determinação e seu objetivo e a sua determinação, a sua dedicação. Olha que incrível. E esse outro, Binet, que é precursor do Robert, ele fala, além disso que ele fala dessa frase bacana, ele fala uma coisa, que muitas pessoas, muitas crianças nascem com facilidades e com uma inteligência, são bons alunos, têm boas notas, mas que as pesquisas demonstram que se essas pessoas elas não forem bem trabalhadas, elas no futuro elas podem não ter sucesso, não ser pessoas bem-sucedidas. Enquanto aquelas pessoas que eram repetentes, né, que não nasceram assim com nenhum talento assim nítido, por conta de treinamento, de experiência, de vivência, elas conseguiram desenvolver talentos incríveis e se tornaram pessoas bem-sucedidas. E para ele, eu acho incrível também essa frase, para que uma educação seja considerada boa, é necessário não apenas aumentar o rendimento de um indivíduo em particular, mas também fazer com que a comunidade aproveite tal talento. Então, quando a gente tem um espaço desse, informal de educação, é um espaço informal, né, o iLab Talks. O que a gente está fazendo aqui? Trocando, gente, experiência. Daqui a pouquinho a gente vai conversar.
E o adulto aprende assim. O adulto aprende olhando o conceito na vida dele, na aplicação prática daquilo. E é isso que a gente está provocando aqui nesse espaço. E aí a gente não está trazendo isso para um petit comité, a gente está ampliando, exponencializando essas ideias. E isso é incrível nesse mundo digital, né? E essa frase é minha, que eu gosto também de usar a metáfora que falaram aqui, do que o mindset funciona como um mapa mental, que, quando bem desenhado, possibilita com clareza enxergarmos caminhos de forma deliberada, consciente e positiva, com possibilidade de irmos além. Os nossos limites estão até onde a gente acredita também. Claro que a gente tem limitações, né? Uma pessoa que tem uma deficiência física, tem determinadas atividades que, por mais que ela gostaria de fazer, ela não vai conseguir. Mas eu não estou falando dessa limitação. Eu estou falando de limitações que, às vezes, a gente acredita que tem e não se desafia. Então, desconfia um pouco. Eu não consigo. Desconfia um pouco desse eu não consigo e se pergunta, eu não consigo ou eu não quero? Eu não consigo ou eu não quero pagar o preço? Porque tem um preço. Quando a gente tem uma dificuldade, né, quando alguma coisa não é muito natural para a gente resiste àquilo e não se abre. O mindset crescimento, ele é um mindset que abre a gente, né? Adoro essa foto. Abre, né? O cara olhando o mundo de cabeça para baixo, que é mais ou menos o cenário que a gente está passando, e ele aberto aqui, gente. Abram as câmeras, pelo amor de Deus. Deixa eu sentir vocês. Cara, o que essa imagem traz para vocês? O que ela comunica? Fala um pouco comigo agora. O mundo ali está de cabeça para baixo, mas parece que ele tem esperança, né? Olha, e o que é esperança? Não é esperar. É crer, né, que tem luz lá no fim do túnel, né? É crer em possibilidades. A esperança é isso, é a gente acreditar e continuar em movimento, né? Muito bom, muito legal. Estar ali aberto, né? Você está desafiando você está encarando aquele mundo ali, aquele cenário, aquela transformação e está buscando então a sua própria autotransformação para conseguir lidar com aquilo, né? Então acho que é bem isso, né, que a gente precisa realizar no dia a dia, né, Renata? Gente, um dos pilares. O cara está de peito aberto, né? Está de peito aberto, né, para receber, né? Acho que tá ali para aprender, para receber. Para aprender e para ensinar, porque o que acontece é que eu acho que, além do pilar de pessoas, existe um outro pilar, que é o lifelong learning. A gente está passando por uma transformação tão grande e tanta coisa está surgindo em termos de tecnologia, de solução, de modelos de trabalho, modelos de negócio, né? Novos canais de atendimento, novos canais de comunicação. Isso tudo desafia mesmo as pessoas mais experientes. Desafia do mais novo ao mais velho. Então, esse peito aberto é a nossa disposição de aprender e continuar e sempre aprendendo. Sabe aquela coisa? Eu escuto muito de uma pessoa da minha família, eu fico uma fera quando ela fala isso. Não vou falar quem é para não expor. Ela é da minha família. Eu já estou muito velha para aprender isso. Gente, enquanto a gente respirar, enquanto a gente estiver nesse planeta, a gente está aprendendo todo dia novas formas de lidar com esse mundo novo, né? Então, assim, eu acho que uma das coisas que a gente tem que estar ciente é que, nesse mundo, não existe mais aquela história de fazer um MBA, tá tudo bem, fazer uma especialização de vez em quando. A gente estar lendo, se conectando, a conexão com pessoas de áreas diferentes, com pontos de vista diferentes. Essa diversidade cognitiva é que traz para a gente possibilidades de enxergar novas formas de lidar com esse mundo novo. Faz sentido? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou comentar que é até um livro que eu li do Maurício Bevenuto, da Startse,
que ele comenta também, é ter a capacidade de você desaprender, você desaprender. Eu achei muito bacana isso nos dias de hoje, para você limpar a sua mente e se abrir, né? Então, diz que essa capacidade... Olha, você falou um negócio tão bacana, porque às vezes a gente tem que desaprender mesmo. Uhum. Isso é a e parte tudo mais bem. difícil. Agora, precisa de quê? Uma pessoa, imagina pega um cara bem-sucedido. Quando eu falo um cara, né, uma pessoa muito, muito bem-sucedida. Já passou por vários altos e baixos na carreira, várias crises, né? Já passou por um monte de coisa, já está lá no topo da pirâmide, mas ainda está no game. Está no game, está resistindo. Sim. O que ele está fazendo? Você acha que... O que acontece com um cara desse hoje? Ele vai sair do jogo. Entendi. Ele não vai conseguir se manter no jogo. Vai estar em depressão, vai surtar, vai ter burnout, entendeu? Assim, a gente tem que ter uma característica, uma qualidade de um profissional, né? E um profissional, ainda mais um profissional que quer ser um líder, humildade. Humildade e para conseguir escutar e entender que ele vai continuar aprendendo o tempo todo. E que aproveitar, né, as características das faixas etárias, né, das gerações que chegam, né, com velocidades diferentes, com ideias mais disruptivas, cara, é curtir isso e ajudar essa galera a recalcular a rota. Porque a pessoa que tem estrada, é muito legal isso, né? A gente tem que respeitar o quilômetro rodado, as vivências, as experiências. E assim, eu acho que existe nesse conflito de geração um equívoco, tanto do mais velho, né, depreciar o mais novo, ou se sentir ameaçado por ele, quanto do mais novo achar que o mais velho já não faz mais parte do jogo, né? Vai se aposentar, vai para casa, botar o chinelo. E isso é uma grande armadilha que a gente não pode cair. Isso é total mindset fixo, de ambas as partes. Tá? Vamos seguir lá mais um pouquinho. E aí eu trouxe um autor de um livro, que é um livro que eu amo e que eu uso muito nos meus programas, que é Paixão por Vencer. O Jack Welch foi um líder muito reconhecido. Já me falaram que ele é da era do old school. Eu não estou nem aí, porque ele me inspira tanto que é isso que eu quero que a gente diminua esse julgamento e olhe para esse homem e veja o seguinte: o que estava dentro de um mindset de uma pessoa que começou a carreira como líder muito jovem, era tido como um garoto problema, ele não começou esse espetáculo que ele ficou, errava pra cacete, era tido como arrogante, imagina, né? Devia ser aquele comando e controle. Mas o que ele tinha de incrível? Ele gostava de desenvolver as pessoas. E ele ficou reconhecido por formar excelentes gerentes. Então, vamos explorar um pouquinho o que tem dentro dessa cabecinha aí brilhante, que deixou a gente faz um pouco mais de um ano. Uma lição dele: seja incansável em melhorar a sua equipe. Você é incansável? Se empenhe para que as pessoas, além de compreender a visão, a experienciem. Quando você faz isso? Se coloca no lugar de todos e seja positivo. Isso é empatia. Chama lição de empatia. Conquiste a confiança com franqueza e transparência. Reconheça os méritos. Você tem reconhecido os méritos do teu time? Coragem para tomar decisões impopulares.
qualquer decisão, mas principalmente as impopulares, quando a gente entra na armadilha de querer ser o líder querido, a posição de liderança e de, vamos botar assim, o líder-chefe, é uma posição que, às vezes, ela é solitária e precisa ter força mental para passar por ela. Eu acho que ele deixa essa dimensão de responsabilidade aqui para a gente refletir. Pergunte com curiosidade, esforçando para que sejam respondidas com ação. É bem uma abordagem coach, né? Das perguntas poderosas. O que uma pergunta poderosa faz? O outro pensar e agir. Isso é uma competência que a gente precisa explorar para lidar e desenvolver pessoas. Não é só num espaço formal de treinamento, é no dia a dia. Inspire o aprendizado contínuo dando exemplo. Seja exemplo. Eu costumo falar que a gente precisa trabalhar no nosso ambiente de trabalho a tríade da confiança, que é o ser autoconfiante, o confiar nas pessoas e o ser confiável. Então, esse dando exemplo é o walk the talk, é a gente fazer o que a gente fala. A gente tem feito isso? Evite julgar as pessoas sem considerar o contexto em que ela está passando. E a gente nasce com essa habilidade de julgamento. E essa habilidade de julgamento levou a gente a sobreviver, principalmente na época da Era das Cavernas, né? Na Idade da Pedra. Só que, assim, hoje, no mundo contemporâneo, quando esse julgamento é exagerado, ele faz a gente perder qualidade e a gente entrar numa armadilha do certo e do errado. Então, assim, por que não ter mais de um certo? Por que não? Porque se eu tiver aqui, no final das contas, ter um voto Minerva, que isso pode acontecer. Tudo bem? Vai ter que ter. Aí o líder vai ter que bancar. E eu costumo dizer, até abrindo assim um parênteses, a gente ensina muitas pessoas a liderar, mas a gente também tem que aprender a ser liderado. O que é ser liderado? É aprender a confiar no líder e a apoiar esse líder. Porque esse líder, assim como você, também, ainda mais no momento desse, está sendo desafiado pra caramba e está passando por um monte de coisa nova, que é nova para ele também. Então, tem um pouco aí de uma palavra que a gente estuda pouco, mas eu acho que vale a pena a gente sair daqui com ela e compaixão. Dê apoio para que a pessoa possa evoluir o mindset se ela quiser. Porque isso é uma decisão da pessoa. O mindset é dela, é uma escolha dela. Então, até uma outra perspectiva da chamada do nosso encontro de hoje, que é o bem-estar e a felicidade para o mindset de crescimento, é ter um mindset de crescimento para conseguir chegar a ter felicidade e bem-estar. É uma outra perspectiva. O ambiente, sem dúvida nenhuma, favorece a gente a operar predominantemente num mindset de crescimento. Mas trazendo agora para o nível do indivíduo com autorresponsabilidade, não dependa do ambiente para ter um mindset de crescimento. Seja um mindset de crescimento. E tenha como objetivo formar outros líderes extraordinários. Quem sabe até melhor do que você. Não tenha medo de formar bons líderes. Porque um líder, ele tem esse papel de realizar através das pessoas. E quanto mais pessoas com autonomia, responsabilização e capacidade de realização através de outras, mais coisa bacana a gente é capaz de fazer. Isso também é ter um mindset de crescimento. Então, eu te desafio a desenvolver o seu mindset e a gente agora abrir para um papo sobre tudo isso que a gente falou até aqui. Excelente, excelente, Renata. Você colocou várias coisas bacanas aqui, e aí vou deixar aí aberto para o pessoal também fazer algumas perguntas. Mas abre a câmera, gente! Vamos abrir a câmera e vamos interagir. Como a gente falou aqui no início do nosso bate-papo, é um bate-papo, aqui é para a gente conversar, para a gente trocar ideia,
e para que a gente consiga co-criar aqui o que faz sentido para cada um de nós, né? Para aquilo que a gente possa levar para o nosso dia a dia. Então, eu acho que é muito por aí. Tem uma pergunta aqui do Denison, ele levantou a mãozinha aqui. Eu deixo para fazer minha pergunta depois, então. Vai lá, Denison. Fala aí. Olá, eu não abri a câmera porque eu também estou dirigindo aqui, né? Por favor. Então nem olha. Cuidado, hein? Segurança. Tranquilo, estou com fone de ouvido aqui, tá? Então, assim, a minha pergunta é a seguinte. A gente ouve muito, né, que para a gente mudar o ambiente à nossa volta, a gente primeiro precisa mudar. E a gente busca, cada dia, tentar evoluir esse mindset, né? Desenvolver. Mas qual é, né, o ponto exato em que a gente decide que aquele ambiente talvez não mude e a gente tem que continuar mudando, talvez, de ambiente, né? Então, tento mudar minhas atitudes, o meu ser, minha forma de pensar, evoluir, para tentar influenciar no ambiente, mas aquele ambiente é resistente à mudança, né? Qual é, tipo assim, o ponto decisivo para que a pessoa realmente deixe de, talvez, continuar evoluindo em si, pensando em mudar o ambiente? Olha só que interessante que você está falando. Eu vou responder em uma palavra: discernimento. Agora, você falou uma coisa muito bacana, porque você trouxe a responsabilidade para a pessoa, né? Então, assim, se ela quer impactar o ambiente, né, que ela influencie o ambiente através das suas próprias mudanças. Não esperar o ambiente mudar para ela mudar. Agora, isso é muito sábio. E eu vejo muitas pessoas, anos e anos, às vezes, num trabalho, reclamando do lugar e continua lá. Sabe? Ou reclamando do casamento e continua no casamento. Reclamando do namorado e continua com o namorado. Reclamando do grupo e continua no grupo. Tá? Então, é bem isso que você falou, assim. O que eu preciso aprender para lidar com esse marido, com esse grupo jovem, com essa comunidade, com esse chefe? O que eu preciso aprender? E, assim, o que eu preciso aprender e evoluir para lidar com isso? E avaliar se você quer continuar ou não. O mais importante é, assim, tudo que é difícil para a gente tem um aprendizado ali. E eu acho que antes da gente desistir, a gente tem que parar e avaliar o que eu posso aprender, o que eu posso evoluir, porque ninguém gosta de mudar, tá? Mas todo mundo gosta de evoluir. E eu costumo falar da metáfora do bebê. O bebê, ele começa engatinhando para se deslocar. Uma graça. E aí, de repente, ele descobre que ele consegue ficar em pé e começa a dar os primeiros passos, ainda com aquela marcha, né, bem pouco segura. Quando ele começa a andar, a marcha ficar firme e a correr, acabou o engatinhar. E esse processo, né, ele passa por tombos, chora, né, mas ele continua. Se fosse um adulto, né, pessoas que precisam reaprender a andar, ficam com muito medo, muito traumatizadas. Então, a criança, a gente tem que, na verdade, se conectar com essas qualidades do bebê, da criança, que a gente nasceu, aprendeu, e trazer um pouco para a nossa vida atual e se abrir um pouco a evoluir. Não a mudar. Mudar é muito chato. E é muito difícil mudar um hábito. Mas eu evoluir para novos hábitos, eu posso experimentar de outras formas e, naturalmente, eu vou abandonar hábitos antigos que eu vejo que já perderam a sua eficiência. Respondi? Fala aí, Denison. Bom. Positivo, respondeu. Como eu disse, é discernimento. O discernimento, né? A pessoa vai chegar uma hora que vai ter que perceber o nível de resistência do ambiente à volta e dizer, bom, a minha evolução talvez tenha que mudar de ambiente mesmo, tem para onde correr. Né? Exatamente. Porque chega num determinado limite, né? Que a partir dali já não está tendo nenhum tipo de aprendizado, já não está tendo algo benéfico, nenhum retorno benéfico para você. Então, realmente, esse discernimento vai te dizer até onde é esse limite, e aí, em algum momento, você vai tentar flexibilizar ou restringir um pouco mais esse limite, mas ter o entendimento desse limite é essencial para que você consiga, então, chegar num determinado momento e aí você mudar daquele lugar. Mas você falou um negócio interessante, Renato, que eu queria retomar aqui, que é a questão do lifelong learning, né? Do aprendizado para toda a vida, aprendizado contínuo, né? Porque você até mencionou a questão aí do neném que engatinha, tem tombo,
E aí, qual a importância disso, né, para que a gente possa, de fato, buscar essa questão da evolução? Como que a gente consegue se desapegar, né, da nossa segurança ali, da nossa aversão a risco? Porque muitas das vezes essa resistência à mudança é justamente o apego ao lugar seguro, né, ao status quo, aquilo que a gente está acostumado dentro do nosso controle. Então, como que a gente consegue, e aí se você quiser complementar, falando aí algumas dicas, enfim, como que a gente consegue também desenvolver esse mindset de crescimento, né, para que a gente consiga sair desse status, né, desse status quo e a gente consiga então evoluir, buscar essa evolução de forma continuada. Cara, eu acho que a gente está vivendo num momento em que não dá para ficar parado. Então, assim, ninguém está confortável. Ninguém. Né? A gente não sabe como é que vai ser daqui a um mês, se vai ter outro lockdown, se vai estar... E a gente está tendo que se reinventar. As pessoas estão tendo que criar hábitos novos, às vezes até para trazer pão para casa. Está todo mundo sendo desafiado. Não tem zona de conforto. Hoje eu não vejo ninguém em zona de conforto. Agora, existe sim uma palavra importante que você falou, apego. E é a maior armadilha. É a mesma coisa de quando a gente está se afogando e vem uma pessoa ajudar e você agarra o pescoço da pessoa. Vai afogar os dois. Essa eu acho que é uma reação do mindset fixo. Né? A gente precisa, eu acho, e aí eu acho que a positividade, né, é uma competência importante da gente desenvolver. Sabe? E a positividade não tem nada a ver com tá tudo bem, mas é a nossa capacidade de enxergar possibilidades. E aí entra aquele ingrediente humildade, que é assim, pô, pede ajuda. Gente, ano passado, a gente conversou, eu e o nosso time na RN, a gente conversou com quase 150 pessoas diferentes. No momento em que a gente estaria fechando contratos legais, deu um freezing. Eu nunca tinha feito uma live, estava doida para fazer. E aí, quando você está junto de outras pessoas, na época era o Wilmo e a Sandra, o Wilmo era o tecnológico assim, mais safo nessa parte. E aí ele falou, vamos embora, vamos testar, vamos fazer. E aí a gente fez um monte. E nesse monte, quantas pessoas a gente conversou? E a coisa foi evoluindo para tanta coisa que daqui a pouco eu estava falando com conselheiros de empresa. Olha que desafio, né? Então, assim, a gente teve que se desafiar a falar por aqui, né? A aprender a fazer. Não tinha equipe para ficar mediando para mim, né? Então, assim, eu escolhi onde eu ia investir, o que eu podia resolver por minha conta caseira. Então, assim, isso tudo, gente, é se abrir para aprender. Né? As pessoas vêm, eu falo, eu sou muito espontânea, então falar assim para mim, eu tô à vontade. Mas, cara, me dá uma câmera e manda eu falar sobre isso, eu não sei porquê, mas eu ainda não sai assim natural. Aí sabe o que eu faço? Eu estou me gravando aqui. E aí eu pego uns trechos das minhas falas e posto. Foi uma sacada que eu tive. Então, assim, eu acho que... Não sei se eu respondi, se eu saí um pouco da tua pergunta, mas eu acho que desenvolver um mindset de crescimento no momento atual e ser um lifelong learner é você se abrir a aprender. E não só sobre a sua área específica, a sua área de especialização, mas sobre temas e coisas que... Até aprender a cozinhar. Eu fiquei sem empregada meses. E eu tive que aprender a fazer coisas que eu não sabia. Feijão, arroz. Minha mãe, se estivesse escutando aqui, ia falar que vergonha. Uma mulher dessa idade não sabia fazer, eu não sabia. E aprendi. E tudo bem. No início saiu meio esquisito, depois aprendi a fazer o arroz da Sossô soltinho. Então, eu acho isso, lifelong learning é a tua disposição e a tua fome de aprender e querer estar nesse caminho de evolução. Exato. Eu acho que é isso. E acho que você falou, né, que nesse mundo é imprescindível, né, essa capacidade, né, da gente estar sempre aprendendo. Eu acho que muito por conta da quantidade de informações e que tudo muda o tempo todo e muito rápido, né? Então a gente precisa estar aberto a isso e aprendendo a todo momento, independente,
da área que a gente atua, e aí, claro que algumas áreas têm uma evolução e têm uma quantidade de informação, às vezes, até maior, né, e diversidade também, como, por exemplo, tecnologia, mas eu acho que, independente disso, a gente precisa ter esse mindset de ser um eterno aprendiz. Mas a outra questão que eu acho também que é muito importante, que tem muita relação com essa questão do mindset fixo, é justamente a forma que a gente foi moldado, né, Renata? Assim, a gente foi educado, a gente foi criado na nossa sociedade, as empresas também, durante muito tempo, queriam pessoas que reproduzissem processos de forma exata, correta, de forma eficiente e sem direito a errar. Então, quando você não tem esse direito a errar, você não experimenta, você não testa, você não busca, né? E aí, com isso, você não aprende, você não evolui. Por quê? Porque você vai fazer sempre dentro daquele mundinho ali que você se sente seguro, dentro daquela situação onde você controla. Então, eu acho que isso também contribui, né? Acho que o próprio nosso sistema educacional, social e organizacional contribui um pouco para essa questão da gente limitar, então, o nosso aprendizado nessa evolução. Tem perguntas aqui, eu acho que tem na mãozinha levantada da Letícia, mas se você quiser comentar, Renata, rapidinho, fala aí. Não, deixa eles. Então vai lá, Letícia, acho que levantou a mão primeiro. Vai lá, Letícia. Boa noite, pessoal. Eu acho que tem bastante do que a Renata falou. A gente fala muito do mundo profissional, né? Mas eu acho que no pessoal também tem muito disso. A capacidade de você estar aberto a mudanças, de você flexibilizar não só o seu aprendizado, mas a recepção que você tem em prol da quantidade de informações que a gente recebe, estar aberta aí ao novo, exatamente isso. Hoje, a gente fala muito disso, o Júnior falou do processo, né? Antes você tinha que ser especialista em algo, por exemplo, você tinha que saber fazer um arroz muito bem, um feijão muito bem, ou saber calcular muito bem. Mas passando disso, você apenas recebia algumas informações. A capacidade de absorver informações hoje em dia e a quantidade de informações que a gente também recebe hoje em dia, não só para quem é jovem, mas para quem está aí na vida há um pouco mais de tempo também, teve que mudar um pouco essa percepção de mundo. E essa mudança, esse mindset aí, essa percepção que a gente tem ao mundo tem mudado bastante, né? Tem sido muito mais dinâmico, não só mais produtivo, mas as pessoas também eram muito produtivas antes de forma diferentes. Mas Posso te interromper? Você falou uma coisa que o Júnior também falou. Eu acho que uma armadilha é assim: a gente tem muita informação, a gente alcance, né? A gente pode até treinar com os caras mais feras do mundo, se a gente quiser, os autores das próprias obras, né? Qual é a nossa armadilha? É a gente sair comendo sobre tudo. A gente tem que entender o seguinte, sabe suplementação? Se você tiver uma suplementação, uma overdose de vitamina B faz mal. Uma overdose de zinco faz mal. Então, assim, eu acho que conhecimento, a gente tem que olhar um pouquinho para o nosso contexto, para a nossa carreira e entender o que eu preciso aprender, o que eu preciso conhecer para saber conversar sobre aquilo, sem me aprofundar, mas eu preciso saber do que se trata, para você começar a escolher o que você vai estudar, porque senão você também perde o foco. E isso gera ser mais feliz. Eu acho que a gente falar muito de felicidade é legal, mas as pessoas hoje veem muito a metade do copo cheio, né? A positividade em si, eu acho isso bem bacana, mas a gente entender também o que a gente não quer faz muito sentido hoje em dia, também pela quantidade de questões que existem no dia de hoje, sabe? Então, saber o que a gente não quer, tanto para a gente como técnico, como profissional, e como pessoa, a gente conseguir... a gente até fala bastante disso, né? Não é ser especialista em uma coisa, é você conhecer várias coisas. Mas, Letícia, depende, o que não faz para você. Depende da tua carreira. Tem carreiras Sim. que vão exigir de você um nível de especialização mais aprofundado, um pesquisador, por exemplo, né? Um médico especialista, por exemplo. E, de qualquer forma, até o médico, até o cara mais especialista, ele precisa saber transitar
e conversar com outras áreas. O que a gente tem que ser um pouco mais estratégico é escolher, né? A gente precisa, sim, ser um aprendiz, um eterno aprendiz, mas é direcionar esse plano individual de desenvolvimento, sem esperar também que só a empresa faça isso, a gente tem que ser autorresponsável pela nossa carreira, né? E saber escolher para não entrar assim nessa overdose de conhecimento e trazer, no lugar de trazer qualidade profissional, traz ansiedade. Verdade. E um baixo aproveitamento. Verdade. Esse é um ponto de vista, não, tá? Com certeza. E aí, Renata, eu queria deixar o Moreira falar, que o Moreira é uma enciclopédia aí, mas é um exemplo grande aí de que realmente está sempre buscando aprender, sempre buscando evoluir. Tá aí, vai falar aí já. Fala aí, Moreira, pra gente. Boa noite, pessoal. Eu estava ouvindo aí a Renata falar e uma coisa que, para mim, está muito associada ao mindset e também à felicidade, e que a gente não mencionou, foi o amor àquilo que a gente faz. Entendeu? Eu vejo muitas vezes, eu me lembro quando eu era gerente, e que alguém chegava na avaliação de desempenho para mim e dizia assim: eu estou aqui num departamento de informática, é um departamento meio, eu não vou ter muito progresso, daria para eu ser transferido para a área de vendas, para a área industrial. E eu ficava tão injuriado com isso, entendeu? Que eu já começava a olhar para esse cara de má vontade. Porque eu fico, às vezes, com dificuldade de entender. Às vezes eu vejo aí na televisão o cara dizer: puxa, o cara era um alto executivo de finanças e aproveitou a pandemia e foi morar em Mauá e agora ele é agricultor. Eu digo: puxa vida, espera aí. Eu não me imagino, entendeu? Mesmo uma dificuldade enorme, saindo para ser agricultor ou ir para vendas, para marketing, a não ser que eu faça alguma coisa relacionada à TI. Aí não, tudo bem. Então, eu acho que o amor à profissão é a alavanca para você querer crescer, querer mudar, querer aprender. Eu dou como exemplo até comigo mesmo agora, anteontem, eu estava vendo aqui na televisão aquele helicóptero voando lá em Marte, né? E eu disse assim: putz, grila, por que eu não nasci 40 anos depois, que aí eu ia tentar entrar para a NASA, fazer isso também, entendeu? Porque eu não vou ter essa oportunidade mais, então eu fiquei injuriado comigo mesmo. Mas, vamos dizer assim, eu acho que quando você ama aquilo que você faz, entendeu? Você não se vê fazendo uma outra coisa, entendeu? Você procura aprender, procura evoluir e seguir o caminho da água. Tem coisas na tua profissão que você vê que não vai dar para você, então você escolhe outro caminho, que é aquilo que mais te agrada, mas, no fim, você está mudando, está evoluindo. Entendeu? Então, eu acho que esse mindset que a gente procura e a felicidade tem que andar juntos. E, para andar juntos, você tem que ter como premissa básica a você fazer aquilo que você gosta de fazer, aquela tua vocação. Eu vi muita gente trabalhando na iLab, trabalhando em outras empresas que eu já tive, pessoas que estão ali porque precisam ganhar dinheiro, porque se der mais R$100 para frente, o cara troca aquilo por outra coisa que é muito pior, mas ele vai por causa de R$100 a mais, R$200 a mais, entendeu? Gente que está ali, a gente vê que não está feliz, ele não está fazendo o que ele gosta, ele está olhando chegar às 5 horas e ir embora, entendeu? Então, esse cara nunca vai crescer, esse cara nunca vai procurar evoluir, entendeu? Então, olha, eu coloco como uma variável para você comentar, amar aquilo que você faz. E assim, o que você ama, né? Você ama aquilo que quando você ama um tema, você estuda ele com mais afinco, né? A neurociência explica que quando a gente tem intenção em aprender e a gente aprende com uma emoção, a gente cria uma circuitaria, porque a memória nada mais é do que circuitos neurais que a gente cria à medida que a gente aprende. E eles ficam tão fortalecidos
né, potencializado por uma emoção, né, de uma descoberta, né? Eu digo que, assim, quando você ama o que você faz, fica divertido, né? Quando eu dou uma aula, gente, isso para mim é uma diversão, sabe? Eu estou à vontade. Isso para mim não é esforço, sabe? Quando você ama o que você faz, assim, o trabalho se confunde com a diversão, sabe? E eu acho que é uma armadilha também a pessoa, às vezes, por causa de pouco, trocar 6 por meia dúzia e não sedimenta. Eu acho que uma carreira bem desenhada é uma carreira que você tem esse amor, né? Porque esse amor ele traz também um servir, né? Você vê um propósito no que você está fazendo. É um servir para quê e para quem. Isso é muito legal. Então, quando a gente entra no lugar da subsistência, que a gente está só para pagar a conta, claro que a gente precisa ganhar dinheiro para pagar a conta, né? Mas quando você fica só apegado a isso, não existe essa coisa que você está falando, sabe? E que falta realmente. E é isso que faz o lifelong learner ter energia de continuar aprendendo, devorando os livros, escutando podcasts, vendo vídeos, trocando ideia, né? Você que está aqui junto com a gente, inspirando a gente. Você falou de uma coisa tão linda que é o amor. Gratidão. Renata, tem uma pergunta aqui, o Queiroz levantou a mão, mas tem uma pergunta aqui da Carol. Carol, você quer fazer a pergunta? Quer falar? Ou você vai lá? Pode ser, pode ser. Minha pergunta é o seguinte, a gente já comentou bastante, né, sobre o que cada um pode fazer, mas eu queria saber se tem alguma coisa que pode ser feita num trabalho em equipe, num coletivo. Essa mudança é absolutamente só pessoal, né? A gente está imerso num ambiente. Esse ambiente tem uma cultura, né? A empresa tem um mindset dela, sabe? Um mindset inovador, um mindset digital, um mindset de mudança, né? Isso está na empresa. A gente tem que ter um mindset de crescimento para acompanhar essa. Então, assim, é normal, sim, ter pessoas com mindset de crescimento dentro de um ambiente que não está no ponto que ela gostaria. Ela está à frente do tempo, porque ela está dentro de uma cultura que não favorece nem explora, sabe? Então, assim, a gente pode fazer um trabalho de equipe? Pode. Eu acho que é importante a gente sempre ter um olhar assim, para grandes mudanças, né? A gente está vivendo um momento de evolução, tem que mexer na cultura. As lideranças podem sim trabalhar nas suas equipes, né? Esse mindset de crescimento, essa coisa do erro, né? Da cultura do erro. Eu acho que a gente tem que dar significado, novos significados para o erro, que nem a Joana falou de significados da felicidade. E o que traz bem-estar, o que trazia, o que traz hoje, né? A gente está evoluindo o conceito de bem-estar e felicidade, a gente também está evoluindo o conceito do erro. Porque, assim, eu costumo falar que num ambiente ou num trabalho em que a gente tem um acordo de vamos testar, vamos experimentar uma coisa nova, vamos, olha só, tá nós, todos têm que se incluir, do líder ao estagiário, geral, nós. Então, se é uma experimentação, o erro está implícito. E o aprendizado está implícito para fazer melhor depois, sabe? Agora, aquele erro de antigamente, que a gente fazia era punido, é outro tipo, é outra coisa que continua, eu acho que continua sendo motivo de um lugar equivocado. Porque tem erros por quem não segue processo. Existem áreas da empresa que tem que ter processo, sim, né? Eu trabalhei muito com vendedores, com times de vendedores, fazendo coaching grupo para equipes de venda. E, assim, os vendedores de maior resultado, tinha uma mulher que ela dava um resultado extraordinário. Ela tinha grandes contas,
ela fazia as maiores vendas, mas a dona da empresa não gostava dela. Eu não entendi isso. Mas sabe por quê? Ela era vendedora águia. Ela não seguia processo. Ela furava, ela desorganizava todo o back-office. E aí, também, quando a gente foi fazer um trabalho de coaching com ela, porque eu falei, cara, essa mulher merece um trabalho individual. Porque essa mulher é um foguete, não pode perder uma pessoa assim. Ela tinha medo de dizer não. Uma pessoa de raça, de gana, provedora, mãe solteira, ela não podia perder venda, gente. Ela tinha muito medo de dizer não para o cliente, então ela desorganizava tudo. Quando ela aprendeu a dizer não, era outra profissional. Ela ganhou a confiança da dona, sabe? Um outro olhar para ela. Então, assim, ela cresceu. E foi o quê? Uma mudança de olhar e de perspectiva. E tinha uma coisa também que imputavam nela muito assim, metas. E eu lembro que a gente estava numa reunião e ela com uma cara, botaram uma meta surreal para ela, gente, surreal. E aí a gente estava numa conversa e eu fiz uma pergunta assim: você acha que o que você tá, qual é a leitura, né? Eu estou fazendo a leitura da tua expressão assim, o que você está sentindo em relação a essa meta? Ela é atingível, ela é impossível. Ela assim, é impossível. Eu falei, então o que a gente pode fazer para resolver isso? Cara, foi um barato. Os próprios vendedores, cada um pegou uma fatia para calibrar a meta dela. E foi uma resolução que saiu deles. Eu falei, gente, como é que a gente pode resolver isso aqui? Olha que trabalho bacana, onde você desperta no outro parceria, colaboração. Então, é assim que a gente trabalha, né? Tendo essa sensibilidade de olhar para as pessoas, de acreditar nelas. Né? E tem trabalhos que são individuais e tem trabalhos que você faz em grupo, em equipe. Aí eu te respondi. Respondeu. Acho que você tocou num ponto legal também, que é um ponto das relações humanas também, né? Que eu acho que o bem-estar e a felicidade está muito relacionado às próprias relações humanas. E o trabalho do home office é mais difícil, acho que por conta disso, porque a gente perde um pouco, né? Essas relações humanas. Aí fica esse ponto a mais de desafio desse tipo de trabalho que a gente está fazendo agora. E, Carol, você tocou num ponto ótimo. Assim, conexão é uma coisa que a gente está aprendendo a fazer por aqui. Então, assim, quando eu peço assim, gente, abre. Ô, Salema, abre essa câmera, meu filho, deixa eu te ver. Salema está aí de câmera fechada. Eu quero ver ele. Danado. Assim, pedir. Tá barbudo, meu filho. Sabe? Pedir para as pessoas. Quero te ver. Mas eu quero te ver não é para ver se você está aí. Eu quero te ver porque eu quero estar contigo. Sabe? Às vezes escondidinho aqui, né? Estava escondido. Mas, assim, quando a gente trabalha... E eu sei que tem muitos gestores, né, que estão com essa dificuldade e que começaram a fechar a câmera também. Gente, quando a gente está com a câmera aberta, primeiro que a gente elimina distrações. Quando eu estou com a câmera fechada, vem o gato. Teve uma hora que eu tive que fechar aqui a câmera, na fala da Joana, que meu gato veio aqui, eu deixei a porta um pouco aberta, começou a miar a beça. E aí eu tive que tirar o gato daqui, botar comida e trancar a porta para ele não voltar para cá. Então, assim, são distrações que a gente tem. Quando a gente está com a câmera aberta, a gente tenta eliminar essas distrações. E a gente ganha o quê? Presença. É muito fácil a gente perder presença por aqui. E o que tem acontecido é que as pessoas têm entrado em 2 reuniões ao mesmo tempo. Elas marcam, porque como não tem deslocamento, marcam uma reunião em cima da outra. Aí a outra coisa, outro dia eu com o Júnior foi assim, né, Júnior? Eu falei assim, gente, eu marquei a reunião em cima da outra, ferrou. Né? Um atraso na minha reunião já atrasou a reunião com ele. Aí eu pedi 1000 desculpas. A gente está tendo que rever a nossa gestão de tempo, né? Se educar para não... Agora, tem gente entrando em 2 reuniões ao mesmo tempo? Sim. Surreal.
sabe? Uma cliente minha falou, Renata, a gente sempre faz reunião gerencial toda segunda-feira com diretoria, com gestores, e aí a gente pediu para algumas pessoas ficarem, outras saírem, mas 4 não saíram. Por que não saíram? Porque nem estavam. Então, eu acho que essa conexão a gente tem que provocar. Aí eu puxo para quem tem uma posição mais de liderança, assumir essa responsabilidade de deixar mais humana essa relação, que é possível sim. Eu estou sentindo vocês. Eu sinto, vocês sentem? Vocês veem meu olho brilhar? Vocês sentem a minha alegria? Então é isso. A gente tem que ter, porque a gente precisa disso, desse contato. Mas, Renato, tem outra coisa também. Que seja assim. Tem uma outra coisa também, que esse bichinho aqui tira atenção. Muito! Né? Fica lá no WhatsApp e, às vezes, você acaba tirando o foco da reunião que você está, vai para o WhatsApp, aí você fecha a câmera porque você tá tirando o olho da atenção do grupo, aí você vem para cá e começa a resolver os problemas que vem aqui. Desviou. Fora o próprio desktop, que te chama a atenção, tem as notificações que chamam assim, caramba, aí tu vai sai daqui e vai para o outro mundo paralelo, entendeu? Então, fica cheio de mundos paralelos e você acaba perdendo a atenção, aí voltando no meio, não é produtivo, enfim, é uma parafernália. E aí já tem as técnicas, né? Tira a notificação, bota no modo avião durante 30 minutos, enfim. Tem várias técnicas que a gente acaba sabendo, mas não usando, né? Mas sabe qual é a maior técnica? A vontade. É verdade. Você criar vontade de estar ali. E já que eu tenho que estar aqui, que eu esteja inteira, sabe? Que eu esteja presente aqui. Eu vejo, assim, eu acho ótimo quando a gente tem invite, que é quem é obrigatório e quem é opcional. Né? Aí tem pessoas que não gostam de usar porque parece que quem é opcional não é importante. E não tem nada a ver. Quem é opcional é aquela pessoa desejada que estivesse ali, porém, se ela não tiver, tudo bem também. Né? Às vezes é uma pessoa que está ali com um ponto de vista que pode ajudar a gente, ou que está ali que pode ser que precise de uma informação da área dela, ou não. Mas é importante a gente saber escolher e ocupar as pessoas, né, de uma forma adequada, para a gente não entrar em reuniões assim, que a gente está ali só para constar. Né? Isso também eu acho que é um papel da liderança, educar o time, sabe, Carol? Aí é uma coisa também, que entra na educação do grupo, né? Esses acordos de convivência. Gente, reunião, vamos ter pontualidade na reunião, cadência da reunião, quem vai estar na reunião é quem é realmente obrigatório, e se preparar para as reuniões, para levar o que precisa ser levado, para na hora ter informação para poder ajudar, e a reunião chegar no resultado dela. Né? São coisas que ajudam. Excelente, excelente. O Queiroz tinha levantado a mão, tu abaixou, Queiroz? Desistiu? Porque vários assuntos, acabou que eu perdi, mas eu voltei um pouquinho no que o Moreira falava, que algumas vezes ele faz o que ama. Isso é muito legal, é muito lindo, e eu acho que isso também, às vezes, é fonte de frustração de muitas pessoas que não conseguem fazer isso. E aí as pessoas que trabalham comigo já me ouviram dizer isso várias vezes, que às vezes não é possível você fazer o que ama. Então, se não é possível fazer o que ama, procura amar o que você faz. E eu conto isso porque eu tenho uma história. Uma vez minha mulher tinha um restaurante japonês e tinha um sushi man que não comia peixe, muito menos cru. E era um bom sushi man. Ele se tornou um sushi man excepcional porque quando eu perguntava por que você faz isso, ele fazia porque ele tinha que levar dinheiro para casa. Depois que ele descobriu que ele podia encantar as pessoas e que ele começou a descobrir, a olhar o que ele fazia de uma outra maneira, o que ele produzia, o Alexandre Saleminha foi lá algumas vezes no restaurante e sabe o que eu estou falando. Era algo extraordinário. Então, assim, às vezes eu acho que você ser líder é muito mais uma coisa, não só você ser o guia, mas um termo que eu gosto de usar é você seduzir as pessoas para atingir um determinado objetivo. A sedução é uma coisa muito gostosa de fazer.
E eu fui aprendendo isso ao longo da minha carreira. E olha que, assim, eu vejo várias pessoas de cabeça branca, nós fomos criados na época do conhecimento, onde o conhecimento era valorizado. E hoje, até a gente seguindo a lei de Darwin, por questões de sobrevivência, como o mundo começou a se transformar muito rápido, a gente foi também se transformando numa geração voltada para a informação, que é aquela que você tem que ter a capacidade de pegar informações, substituir as antigas. E, às vezes, eu me pergunto assim, quantas informações eu absorvi no ano passado que eu ainda continuo usando ou é útil para mim nesse ano? Porque tudo se transforma. Eu vim para um final de semana, eu estou na região dos Lagos, passar um final de semana com 2 mudas de roupa. E aí, de repente, teve uma pandemia ou isolamento social. Fiquei aqui 6 meses com 2 mudas de roupa e descobri que eu precisava muito menos para viver do que eu usava. Então, assim, é um aprendizado constante. A gente tem que ter essa humildade para olhar, ver que a gente tem mais passado do que futuro. Então, a gente não deve se condenar a ser infeliz. Então, a gente tem que aprender a seduzir as pessoas para serem felizes, mostrar para elas outras coisas, ou outro enfoque do que elas fazem, a relação do que elas fazem, com o que elas transformam, e você começar a criar um novo, todo momento, né? Então, assim, no mundo de transformação, o fundamental é a gente se transformar, a gente aceitar a transformação como uma coisa boa, como a água que o Moreira falou. Se é água, não rio. Excelente. Muito bom, muito bom. Que isso. 2 inspirações, na verdade, além da própria Renata aí, do que a Joana também falou no início. Enfim, a gente vê que é possível ser feliz, é possível a gente produzir bem-estar no trabalho, a gente precisa também saber enxergar e se abrir para essas transformações, para que a gente consiga, então, produzir esse novo também dentro da gente, porque se a gente não produzir esse novo dentro de nós, a gente não consegue, então, aproveitar o novo que tem fora. Então, acho que isso é essencial. Bom, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu deixo aí para... Deixa eu deixar meus contatos aqui, ó. Renata, e os para vocês. Seus agradecimentos finais. Depois eu deixo para a Joana também fazer os agradecimentos finais dela aí. A gente encerra, então. Aqui, gente, quem quiser pegar meu contato, para a gente bater um papo, vai ser um prazer. Obrigada pela oportunidade, pelo convite, a Mauri, Júnior e Joana. Foi uma honra, Joana, ter dividido esse espaço com você. E parabéns pelo teu trabalho, parabéns por vocês valorizarem as pessoas, colocarem as pessoas no centro da estratégia, porque é através das pessoas que vocês vão conseguir ir além, né? Então, com a estratégia boa. E muito obrigada. Gratidão a todos que contribuíram. Moreira, com o amor, o Luiz Carlos com a sedução, a Carol com as boas perguntas e todos que ajudaram aí a construir esse conceito de mindset no início também, que me ajudaram a entrar no clima. Super beijo aí, obrigada. Show. Joana? Também quero agradecer, essa foi a minha primeira live, né? Acho que espero que seja a primeira de muitas, um grande aprendizado, uma oportunidade muito, muito gostosa de representar a iLab, não só para os nossos colaboradores, mas também para a minha família, para amigos que estão aqui presentes também, então é muito importante para mim. Dividir, né, essa oportunidade com a Renata também é enriquecedor, é muito boa oportunidade. Quero agradecer, então, a todos e a gente vai se vendo por aí. Muito obrigada. Bom, obrigado, Renata, por ter aceito o convite, obrigado, Jô, por ter se disposto aí a encarar esse desafio aí de falar. Gente, vamos tirar uma foto? Vamos. Posso vai, agradecer? Claro, com certeza. Afinal de contas, quem convidou a Renata fui eu, tá? Até me surpreendi você que Renatinha, Jô, muito obrigado. Mas, Renatinha, super legal, adorei. Como sempre, né? Ouvir você falar é aquele entusiasmo maravilhoso, o brilho no olho, como você disse, é muito gostoso isso. Parabéns mais uma vez e obrigado por você compartilhar com a gente. Próxima vez a gente chama a Sandrinha para falar alguma coisa também, que estou com saudade dela. Ótimo. Obrigado, então, pessoal. Também estou com saudade, Amaury. Pois é, Sandrinha. Os papos ótimos. Gente, eu até consegui me conter dessa vez, viu? Não precisava tanto. Obrigado, então. Mas super obrigado, hein, pessoal. Valeu. Adorei, foi muito legal mesmo.
Muito bom, muito bom. Parabéns. Até o nosso próximo iLab Talks aí. Vamos tirar, vamos tirar foto, né? Abre as câmeras, gente, por favor. Ó, abram as câmeras. Claro, por favor. Vamos tirar uma foto bem bonita. Bem animado, gente. Como é que foi? Júnior. Gente, todo mundo abriu? Ó, já. Foi? Foi. Foi, não sei. Foi. Ótimo. Valeu, gente. Valeu, boa noite para todos.